Bom, vamos continuando o post para falar sobre a deficiência auditiva, certo? Aí ficou pronto, aí eu fui lá buscar, enfim. E aí começa o período de adaptação, que também é assim, primordial para que você consiga usar o aparelho e não ter problemas. Porque tem muita gente que deixa de usar o aparelho, que diz que não usa o aparelho, porque não faz adaptação da maneira correta. Então, tem muita gente que, eu tenho dor de cabeça, o som é muito alto, não sei o que. Então, assim, de novo, segue o mestre, segue as recomendações médicas e faz direitinho que tudo dá certo. Então, assim, de novo, eu tava no período de férias para fazer essa adaptação, né? Eu escolhi um momento que eu teria tempo para me dedicar a cuidar disso, né? Cuidar da minha saúde. Então, de novo, eu tava de férias, eu adoro férias, e a férias é tudo de bom. E aí, nesse período, foram 30 dias de adaptação. Então, eu não saí lá da loja com o aparelho no ouvido. Não faço isso, tá? Eu saí com ele dentro de esse recipiente que eu vou mostrar pra vocês, que é esse aqui. Esse aqui é uma caixinha, tá? Ó. E aí, aqui você coloca o aparelho, né? Aqui tem alguns itens de manutenção para esse aparelho. Então, é aqui que ele foi acondicionado. E aí, assim, eu trouxe o aparelho. Esse potinho é pra gente colocar dentro da bolsa. Então, assim, eu ando sempre com ele dentro da bolsa, porque se acontecer alguma coisa, eu precisar fazer a troca de alguma coisa, aí eu coloco ele aqui dentro. Então, eu coloco esse é o meu guarda-ouvido, vamos dizer assim. E aí, quando eu cheguei em casa, a orientação do fonoaudiólogo qual foi? Então, assim, Tereza, no primeiro dia você vai ficar com o aparelho 1 hora. Só 1 hora, 60 minutos. Colocou o aparelho, preferencialmente dentro do ambiente doméstico ou no seu quarto, enfim. Se você puder não ligar a televisão, é ótimo. Para você conseguir observar os sons, começar a perceber os sons e também fazer com que seu cérebro comece a codificar o que ele está ouvindo, né? Então, assim, o primeiro dia foi 1 hora, o segundo dia 2 horas, o terceiro dia que eu liguei a TV. Mas liguei a TV, assim, num volume bem baixinho, só para mim conseguir perceber os sons, enfim. Então, assim, eu fiz isso durante todos os 30 dias, até ficar 8 horas todos os dias. Então, assim, no 8º dia eu fiquei 8 horas, no 9º dia eu fiquei 8 horas, no 10º dia eu fiquei 8 horas. E aí, todos os outros dias subsequentes eu fiquei 8 horas. Um dia lá, quase, no final enfim, desse período de adaptação, eu fiquei 9 horas de alguma coisa com o aparelho. Mas assim, colocar o aparelho e depois guardar. E aí de noite você guarda num outro lugar, que é esse aqui. Na verdade, aqui tem ácido silício, né? E aí tem uma esponjinha, e aí o aparelho fica aqui dentro. Então você guarda ele aqui toda noite para dormir. É um como que se diz? Desumificador, né? Que é para limpar todas as. Na verdade, ele não vai limpar, mas ele vai tirar toda a umidade que o aparelho tem. Por quê? O aparelho fica em contato direto com o nosso ouvido. E a gente tem secreções, enfim. Então, eu guardo ele todas as noites aqui. Eu guardo ele aqui. Na verdade, eu guardo dois. Aqui tem um, dá pra vocês verem. E eu guardo eles aqui. Eu abro, eu guardo aqui. Então, de noite dorme aqui. O aparelho dorme aqui nessa almofadinha. E, enfim, então, tira e guarda. E aí, faz uma limpeza antes de guardar. Então, tem que passar uma escovinha mesmo no aparelho, limpar. E aí, guarda. E o ouvido também tem que limpar com certo cuidado. Então, passa cotonete bonitinho todos os dias, assim. É igual um relógio, é obrigatório. Então, todo dia, a mesma coisa que eu faço com o aparelho, eu também tenho cuidado com o ouvido. Então, durante os 30 dias, eu fiz esse treinamento doméstico, dentro de casa.
E aí, quando eu voltei pro trabalho, eu fiz uma adaptação também no trabalho, da mesma forma. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6, 7, até 8 horas. Então, assim, no trabalho eu fiz a mesma coisa. Então, eu colocava no meu recipiente, chegava no trabalho, colocava 1 hora, guardava. 2 horas, guardava. É claro que assim, o seu cérebro, ele vai processando e ele vai identificando sons conforme você vai usando o aparelho. Você vai meio que treinando o cérebro para ele entender o que você está fazendo, né? E eu não tive nenhum problema, e assim, eu falo pra vocês assim, eu fiz isso mesmo como se fosse um relógio, porque eu não queria ter nenhum problema. Primeiro que o aparelho é um valor caro, não é barato, mas ao mesmo tempo, se você pensar na durabilidade do aparelho, se você cuidar dele, claro, não é caro. Acaba que não sendo caro. Eu ainda acho que sim, que é um valor que poderia ser menos, né? De qualquer forma, existe o gratuito. É que eu não, não quis esperar, vou ser muito sincera, não pude esperar o tempo. Mas é um valor caro porque é uma tecnologia inovadora. Assim, os aparelhos são de tamanhos diferentes, de tecnologias diferentes, que vão atender, cada tipo de aparelho atende a necessidade que a pessoa tem. Então, assim, não dá pra chegar lá e escolher um modelo. Não rola, tá? É o fonoaudiólogo que diz pra você, olha, dentro desse, você, a tecnologia que a melhor atende você é essa, e aí ele faz a sugestão. Você pode aceitar ou não, mas assim, não dá pra chegar e escolher um modelo que você queira. Não é bem isso, tá? Até porque eu vou mostrar pra vocês o meu aparelho. O meu primeiro aparelho tá guardado aqui. Ele não era digital, ele era analógico. Ele durou 4 anos e aí eu já troquei ele. Então vamos ver se vocês conseguem ver. É um modelo basicamente simples. Isso daqui é uma pilha. Então, ele é um, ele é um modelo mais ou menos simples, ó. Vai dentro do ouvido, tá vendo? Ele tem um formato do meu ouvido. Então, esse foi meu primeiro aparelho. E aí, quando eu fiz, desculpa, a renovação, porque, enfim, a tecnologia vai sendo ultrapassada. Então, hoje eu tenho esse outro aparelho. Isso daqui é a pilha, tá? Essa pilha eu troco, mais ou menos ela dura uma semana. Então, esse é o aparelho substituto que eu fiz. Vou colocar depois uma foto para vocês verem melhor. Então, eu tampo ele. Ele tem um negocinho de som aqui para controlar o volume. E esse foi o meu segundo aparelho. Eu troquei tem... Eu acho que já tem 2, 3 anos. Enfim, mas esse eu acredito que eu vou trocar só em 2017, possivelmente. E aí, como eu disse pra vocês, que eu coloquei um, né? Então, aí depois de todo o tempo de adaptação, ficou ótimo. Lembra que o outro começou a dar problema e falar que não tava legal? A sugestão do outro rindo qual foi? Tereza, vamos fazer outro. E aí, assim, eu fui buscar, então, a alternativa de fazer outro e acabei fazendo no mesmo lugar, na mesma loja, enfim. Não é na mesma loja, no mesmo ponto comercial e, enfim. Esse é um outro modelo. Ele é bem menorzinho, ó. Tá vendo? Ele é... Deixa eu abrir a pilha aqui. Ele tem um outro modelo, tá? E a pilha, normalmente essa pilha menor, ela dura 5 dias, então assim, é claro que isso demanda o tempo que você fica com o aparelho. Hoje eu fico muito mais do que, quer dizer, o tempo todo eu fico com o aparelho. Eu acordo, coloco o aparelho e vou dormir, aí que eu tiro. Aliás, eu tiro pra tomar banho, porque não pode molhar. A única coisa ruim do aparelho aditivo, eu falo que em termos de tecnologia a gente não pode molhar, nem sonhando. Assim, não é a chapinha que não pode molhar, é o aparelho que não pode molhar. Então, assim, começou a chover ou fazer alguma coisa, gente, eu fico onde eu estou pra não perder, pra não molhar, pra não deixar o aparelho, enfim, dar piti, dar problema, porque realmente, assim,
Imagina que dentro de um aparelho tão pequeno existe toda uma tecnologia que me faz ouvir as pessoas normalmente. Então, assim, é incrível mesmo. Eu fico maravilhada com a tecnologia. Mas, infelizmente, não pode molhar. Então, assim, é a única coisa chata dos aparelhos auditivos, que ainda não podem molhar. Espero que no futuro, muito breve, muito breve, que a gente possa entrar na piscina, entrar no mar, enfim, com o aparelho, sei lá, tô sonhando muito, mas eu gostaria muito de ver essa tecnologia acontecendo, tá? Hoje eu uso nos dois ouvidos, então, são modelos diferentes? São, porque a deficiência que eu tenho num ouvido é diferente da outra. Então, assim, esse pequenininho me atende perfeitamente no que eu preciso no ouvido esquerdo e esse outro que é um pouquinho maior atende a minha necessidade do ouvido direito. Então, assim, por isso que eles são diferentes, tá? E eu tô muito bem adaptada com os dois. O segundo aparelho, eu fiz a mesma questão de adaptação, 30 dias, o mesmo jeito. E aí é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, estranho no início, porque você ouve muito. Então, assim, do pouco que você ouvir, você acaba ouvindo muito melhor. E assim, você fica surpresa de, nossa, eu não estava ouvindo nada. Parece que você realmente não estava escutando nada. E agora você está escutando tudo. Sou muito feliz de ter feito a opção de estar ouvindo muito bem. Tem que ter os cuidados necessários, tem que ter, mas enfim, vale muito a pena, né? Você ganha qualidade de vida, você consegue falar com as pessoas. Eu uso normalmente no telefone, não preciso tirar. É muito tranquilo usar o aparelho auditivo. Então, assim, busque pra você, se você tem essa necessidade, se você ainda tá pensando o que eu vou fazer, assim, não pensa muito, vai lá e faz. E faça a adaptação com o maior rigor possível, para você não ter problemas, como muitas pessoas têm, dor de cabeça. Tem muita gente que não consegue fazer adaptação e aí acaba depois julgando que o aparelho não é bom, ou que o médico não é bom, ou que isso não funciona, que prefere ficar sem ouvir. Então, assim, desculpa, não é o meu caso. Eu me dei muito bem com o aparelho, mesmo já tendo feito a cirurgia. Foi uma atitude muito positiva, né? Consegui usar o aparelho, consegui ficar com ele. E eu tô muito feliz e queria dizer pra vocês assim, vale o custo, né? Se você puder pagar. Tem uma manutenção, claro que tem, eu compro as pilhas. Então, aqui tem um modelo de pilha um pouquinho grande, que é a que dura, normalmente ela dura uma semana. E tem uma outra pilha, que é uma pilha menor, que dura mais ou menos 5 dias. E assim, hoje em dia tá tão. Eu falo que eu tô tão craque e você vai aprendendo e vai se desenvolvendo que, tipo, eu troco a pilha do aparelho, conversando com as pessoas, eu vou lá, tiro e põe a outra e, enfim, como se fosse uma coisa totalmente normal, porque no início você tem mais receios, enfim, mas depois você treina e aí acaba aprendendo muito bem, tá? Bom, gente, o assunto foi esse. Eu queria contar um pouquinho pra vocês desse meu presente, né? De ter uma deficiência auditiva. Faz parte, né? De não todos, mas de alguns pacientes com AI. Quem tem AI acaba, às vezes, tendo essas premiações. Nós somos as premiadas. Eu sou a premiada. E a gente volta depois com outro post e vamos falando de outros assuntos também. Mandem as suas sugestões, a gente vai conversando. Eu vou deixar aqui no site o link do SUS para quem quiser informações sobre como adquirir um aparelho auditivo gratuito pelo SUS, tá bom? Beijo e até mais.